Basta ir e dizer, sim, eu creio, isso é verdade, isso é bom, amém. Shalom! Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu vou trazer para vocês um testemunho pessoal que eu tive com Cristo. Se a gente for enumerar testemunhos, experiências com Cristo, a gente teria que elaborar um cardápio, né? Daí iria ali doenças, quanto eu fui curado, bênçãos financeiras. Então são inúmeras, né? Inúmeras as bênçãos e experiência com o Senhor Jesus. A nossa mente humana, às vezes a tendência nossa é achar que o Senhor Jesus está lá na manjedoura, que Ele está lá pregado na cruz, né? Ou que Ele está lá no túmulo. Mas Ele ressuscitou o terceiro dia, está vivo entre nós e está operando entre nós. E quer operar cada vez mais entre nós, não é mesmo? Mesmo que você não acredita, eu não acredito, Ele está. Ele esteve e Ele está. E naquele ano, que eu não me lembro, não estou lembrado na lembrança, eu tentei lembrar que ano que era aquele, Ele estava lá. A minha mãe, ela sempre foi uma crente muito, muito influenciadora na minha vida. Ela me influencia de várias maneiras, como mulher, como serva de Cristo, porque para ela não tinha tempo ruim não. Onde tinha uma alma, onde tinha alguém para levar o Evangelho de Cristo, lá estava ela. Não importava se ela ia a pé, ou se ela ia pegar uma carona, ou se ela ia falar por telefone. Hoje em dia não dá mais para pegar carona, né? Tá tão arriscado o mundo, tá tão pecaminoso e tá tão cheio de violência, cheio de maldade mesmo, que isso não é recomendável e não é mais possível fazer, né? Mas nesse dia, eu estava começando com Cristo, eu ainda não era batizada, mas eu já estava familiarizada com a mensagem, estava analisando a mensagem desta era, né, que veio por meio de um profeta, nosso profeta William Marion Branham, estava analisando, estava ali de olho para ver se aquilo vinha de Deus ou não, né? E nessa feita nós fomos levar uma irmã até a casa de um familiar dela. E a mãe foi junto, para ir lá novamente levar uma palavra de conforto, uma palavra de salvação. E eu quis ficar dentro do carro, então elas foram lá, desceram do carro, foram lá na casa desse familiar, dessa irmã, e eu fiquei dentro do carro ouvindo o hino, né? Quando Jesus te chama e tu se entrega verdadeiramente, tu quer toda hora estar se alimentando de Cristo, ouvindo hinos, é uma coisa que nunca deveria acabar, né? E eu ouvindo o hino, de repente, passa um homem do lado assim do carro, né? Porque geralmente não, alguns, né? Não podemos generalizar, né? Algumas pessoas alcoolizadas, elas se passam quando vê uma mulher sozinha, né? Então eu já tinha um pouco de pudor, né? E ele foi passando do lado do carro, com a garrafa dele, cambaleando, mas não mexeu comigo, nem olhou, eu só agradeci a Deus. E ele foi passando, e foi desse lado da rua, na minha frente, né? Cambaleando. E eu olhei para ele cambaleando daquele jeito, eu pedi ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia desse homem, liberta ele dessa prisão, dessa coisa horrível. Sabe, eu verdadeiramente senti isso. E irmãos, amigas, amigos, o homem não parou. Eu pensei, meu Deus, será que ele vai voltar? Porque a gente tem
tá aprendendo, tá tendo a experiência com Cristo, então a dúvida e a fé andam junto ali, né? Eu até pensei na possibilidade, será que ele vai voltar, né? E não, ele parou. Ele parou, irmãos, irmãs, amigos, amigas. E sabe o que ele fez com aquela garrafa? Ele pegou a garrafa, naquele momento que eu pedi a Deus, e eu não pedi em voz alta, eu pedi só eu e Deus no culto, né? Ele pegou aquela garrafa e ele não fez assim, com toda a raiva, e jogou fora. Irmãos, irmãs, é tremendo. Eu só posso dizer uma palavra que traduz, é tremendo, é sobrenatural. E para isso é importante a gente ter um profeta que revela essas coisas para nós, do que se trata. E o irmão Brana fala mesmo, nas mensagens, nos sermões dele, que quando tu projeta amor para uma pessoa, para um animal, para uma pessoa, aquilo tem que acontecer alguma coisa, né? E aconteceu. Aconteceu a libertação. Eu creio que aquele homem foi liberto naquela hora. Então isso não é papo para encher, tem vários ditados aí, não é papinho, não. É vida, é experiência com Cristo. É como o irmão Brana, ele foi para pregar num certo local, e para ele pensou em cortar caminho, e ele passou num pasto, numa região, num pasto onde tinha bois ali, e ali tinha um boi, um touro, que ele era assassino, quem se aproximasse ele matava, só que o irmão Brana não sabia disso. E ele, né, estava passando ali, e quando esse boi avistou o irmão Brana, ele foi para cima do irmão Brana, e o irmão Brana realmente se compadeceu do touro, e em pensamento ele falou: eu vim no teu território, eu vim aqui no teu território, eu vim onde o teu lugar. Ele, em outras palavras, pediu desculpa pro touro, né? Ele projetou amor sobre aquele touro, e aquele touro deu uma ciscada ali, mas deitou calmamente. E isso também não é uma historinha, é verdade, não é um testemunho. E ele ficou ali, não fez nenhum mal com o irmão Brana, e o irmão Brana pôde atravessar e seguir viagem ao seu destino, onde ele ia levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando tu projeta, naquele tempo ali que eu orei pelo aquele homem embriagado na minha frente, eu não sabia disso. Mas anos depois, eu fui ter contato com essa mensagem, com o sermão do irmão Brana, profeta de Deus dessa era, e aí eu entendi o que aconteceu naquele exato momento. Então, esse é o testemunho que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E espero que Deus faça toda a vontade dele na vida de vocês, na minha, e que vocês tenham várias, não uma só, mas várias experiências com Cristo, a ponto de ter a total certeza de que ele não está numa manjedoura, de que ele não está numa cruz, de que ele não está num túmulo, mas que ele está vivo, ele vive, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.